primeiro lugar, em nome da doutora Érica Ferraz, gostaria de agradecer o convite do Instituto dos Advogados de Pernambuco, a quem eu cumprimento por esta façanha de ter conseguido reunir num mesmo sítio simplesmente os dois maiores escritores de língua portuguesa sobre boa-fé. Isso não é pouca coisa. Então, meus sinceros cumprimentos por essa façanha. Cumprimento meus colegas de mesa, grandes comercialistas do Estado de Pernambuco, o professor Ivanildo Figueiredo, que é professor de todos nós, o doutor Rodrigo Zirpoli, e o meu querido amigo Jader Lemos, que é um estudioso e entusiasta do direito comercial. Bom, certa feita eu ouvi do professor Barbosa Moreira, possivelmente o nosso maior processualista, que a palestra boa é a palestra curta, e que se ela for curta, ela não precisa nem ser boa. Eu achei brilhante isso e eu tento me ater a esse conselho, então eu pretendo ser bastante breve. Não sei se vocês repararam, a professora Judite Martins Costa terminou a palestra dela fazendo uma pergunta, uma provocação que eu achei até constrangedora, que é, nós estamos falando de reforma do Código Civil. Para quê? Por que a gente se quer efetivamente reformar? Que motivos justificariam reformar o Código Civil, que foi editado há pouco mais de 20 anos? Quais são os motivos? Me parece que essa pergunta fundamental fica à sombra de toda a discussão que a gente tem, se esse artigo é bom, se esse artigo é ruim, se essa mudança é positiva ou não, mas para quê? Bom, tão fundamental essa pergunta que me parece que a gente tem que tentar responder ou examinar se há motivos e que motivos que poderiam justificar a reforma do Código Civil. E entre tantos motivos que poderiam justificar a reforma legislativa, e no que me diz respeito, em especial o direito de empresa, né, e aqui eu vou tratar especialmente do direito societário, né, me parece que há 3 motivos que, eventualmente, poderiam justificar a alteração legislativa. O primeiro deles diz respeito a promover segurança jurídica. Se perguntar para 10 empresários o que o direito deve fornecer, os 10 irão lhe responder: segurança jurídica. Eu preciso saber qual é o direito para poder decidir se eu faço investimento ou não, se eu compro, se eu vendo, se eu me associo a outras pessoas para um determinado empreendimento. Isso impacta diretamente no risco, na expectativa de retorno e na própria decisão do empresário. Então, segurança jurídica parece realmente, a promoção da segurança jurídica realmente parece ser algo muito relevante, que, se eventualmente pudesse ser atingido, justificaria a reforma legislativa. Um segundo motivo que justificaria a mudança de um código: bom, corrigir a lei. A lei é ruim, a lei é lacunosa, a lei enseja conflitos interpretativos, enseja decisões erráticas, os tribunais não conseguem dar uma interpretação razoável àquela lei, então a gente precisa modificar a lei. Me parece que também seria um motivo que justificaria aprimoramento da técnica, aprimoramento dos institutos, justificaria a mudança legislativa. E um terceiro motivo, que em matéria empresarial parece bastante razoável para modificar a lei, é o de fomentar a atividade econômica. De maneira geral, nós associamos isso como algo positivo, porque quando se fomenta a atividade econômica, em regra, né, se melhoram os índices de desenvolvimento humano, qualidade de vida, o progresso científico, o progresso social, né? Muito embora esse desenvolvimento, esse fomento da atividade econômica não seja algo indene ou gratuito, há custos. Há custos, por exemplo, os custos ambientais, mas, em regra, em países subdesenvolvidos como o nosso, em geral, prefere-se ou dá-se prioridade ao fomento da atividade econômica. Então, isso também justificaria a mudança legislativa. Evidentemente, há outros motivos que poderiam justificar a reforma da lei, mas me parece que esses 3 são razoavelmente aceitos de maneira geral. Então, me parece interessante examinar as propostas que estão sendo feitas para reformar o Código Civil, e notadamente a parte das sociedades, à vista desses 3
pretensos objetivos que, ainda que nas entrelinhas, estão justificando as reformas legislativas. E a gente precisa ver, será que o que está sendo proposto atende a esses objetivos? Bom, vou começar falando daquele que é o primeiro e talvez o mais importante, que é a segurança jurídica. E segurança jurídica, dizendo de uma maneira muito singela, a gente poderia correlacionar a ideia de previsibilidade, né? Previsibilidade das respostas que o judiciário vai dar, previsibilidade das soluções previstas, dispostas na lei, né? Tudo isso compõe a segurança jurídica, né? Só que segurança jurídica e previsibilidade do direito não depende apenas da eliminação das lacunas legislativas ou das resoluções dos impasses de interpretação da lei. Segurança jurídica requer, muito fundamentalmente, estabilidade normativa. A estabilidade, a permanência das normas, ainda que não sejam as melhores. Por quê? Porque o tempo do direito não é o mesmo tempo dos homens, né? Não é o tempo de uma modinha do TikTok, de uma dancinha que tem por aí, que vai durar milésimos, frações. 5, 10, 15, 20 anos na vida do direito, especialmente do direito civil, é um piscar de olhos, é um bater de palmas, é nada, né? Em matéria, de maneira que a avaliação, né, de acerto ou desacerto de uma determinada lei demanda muito mais do que isso, né? Precisa-se tempo de amadurecimento para que o direito escrito possa ser realizado, transformado em norma, interpretado, aplicado pelos tribunais, suas arestas sejam aparadas, né, para que se possa efetivamente, então, fazer uma avaliação minimamente séria se aquele direito funciona ou não. Então, quando se fala em modificar o direito civil, modificar o Código, modificar mais da metade do Código Civil depois de apenas 20 anos, é coisa de fazer a todos nós brasileiros se constranger, ficar com vergonha perante a comunidade internacional. Porque isso é, na melhor das hipóteses, uma irresponsabilidade tremenda, porque nós não sabemos qual vai ser o resultado da interpretação que vai ser dada às normas que virão, ainda que elas sejam boas, né? Em matéria societária, eu queria chamar a atenção para outro aspecto da segurança jurídica que é atacada com a modificação que é proposta, que é a seguinte: a gente sabe que numa partida de futebol, a gente acabou de ter as Olimpíadas, etc., você não pode mudar a regra no meio do jogo. Ter a estabilidade normativa e saber qual que é a regra do jogo é de fundamental importância. E nós já flertamos com isso em matéria de societária há não muito pouco tempo. Bom, o doutor Zirpoli muito bem mencionou qual que era a regra que valia nas sociedades limitadas, que são simplesmente o tipo societário que é adotado por praticamente todas sociedades de pequeno porte, de médio porte, que acomoda até a macroempresa. Qual que era a regra que valia? A regra, na maioria, que é uma regra elementar de direito societário. Vale o que a maioria decidiu. Bom, o que fez o Código Civil de 2002? O Código Civil de 2002, numa penada, transformou a regra da maioria num quórum qualificado de 75% para as deliberações mais importantes da sociedade. O que isso interfere? Qual que é a relevância disso? Eu sei que para quem não é do direito societário pode parecer algo meio inútil, mas não, tem uma significância extraordinária isso. Porque o que aconteceu na prática? Aquele que tinha, antes do Código Civil de 2002, 51% das cotas de uma sociedade, tinha o controle absoluto de uma sociedade. E o controle vale muito. E numa penada, ele foi desapropriado daquele controle. Numa penada, num ato do príncipe, quase, digamos assim, o sócio minoritário passou a ser titular de um direito de veto. Ele que não mandava nada, de repente,
ele passou a ter a prerrogativa de negociar, mesmo sem ter contribuído para a formação do capital social, de modo a ter esse direito. Então, foi uma violência essa alteração. E na época, eu cheguei a estudar, porque eu fiquei muito encafifado, da onde vem esse quórum de 75%? Qual que é? Porque deve haver uma lógica para orientar uma estipulação normativa dessa. E a única explicação que consegui encontrar foi a seguinte, né, conceitualmente, se via, de um lado, né, como expressão máxima das sociedades de pessoa, as sociedades em nome coletivo, cujas deliberações dependiam de aprovação de todos os sócios. E, num outro extremo, nós tínhamos a sociedade anônima, que, expressão máxima da sociedade de capitais, tinham as suas deliberações subordinadas apenas à regra da maioria. Então, se colocando a sociedade limitada como um divisor ou algo intermediário entre a sociedade em nome coletivo e a sociedade anônima, o quórum razoável, então, seria algo nesse intervalo, então, de 75%. Isso tinha na legislação francesa, tinha na legislação portuguesa, e, por intermédio do professor Silvio Marcondes, a gente acabou importando isso. Mas esse argumento, esse fundamento é tão singelo e tão em desacordo com as regras mais comezinhas de governança corporativa, né, que é algo que realmente representou um tremendo retrocesso, que foi objeto, efetivamente, de muitas críticas quando o Código foi editado. Bom, então vamos resolver. Se essa regra dos 75% é ruim, vamos modificar. E teve uma lei agora recente que deu outra penada e modificou, e agora o Código, esse anteprojeto do Código Civil vai a reboque para modificar mais ainda, né? Bom, parece lógico, né? Só que não é, porque nós estamos de novo modificando a regra no meio do jogo. E a gente não pode modificar a regra de sociedades que estão constituídas, que estão operando, sem garantir ultratividade às normas que já estavam regulando. Porque agora, numa penada, eu retirei dos sócios minoritários o veto que eles tinham, o veto dos quais eles dispunham para barrar certas deliberações. De novo, houve inúmeras sociedades em que os sócios aportaram 25% ou mais, adquiriram 25% ou mais do capital de uma sociedade justamente para ter o poder de barrar certas deliberações. E, numa penada, eles estão sendo desapropriados desse direito. Isso não é de somenos importância, porque, em matéria empresarial, certas sociedades são constituídas não visando a ganhos de 5, 10 anos. As sociedades que são constituídas visando a potencial de geração de renda daqui a 30, 40, 50, 60 anos ou mais. Então, mexer com os tipos societários dessa maneira, radical, autoritária, sem cautela, etc., é algo extremamente perigoso. Além disso, ainda falando um pouquinho de segurança jurídica, um ponto que eu gostaria de salientar diz respeito ao custo da modificação do direito, que é raramente levado em conta. Os legisladores parece que acreditam, né, que modificou a lei, no dia seguinte todo mundo conhece, aquela lei vai ser aplicada tal e qual foi posta, e a gente sabe que isso está longe, mas muito longe da realidade. Né? A gente já estamos em 2024, o Código de Processo Civil é de 2015, até hoje eu abro o código e descubro artigos que eu não conhecia, porque demora tempo, e é bastante tempo para aquilo ser incorporado na cultura jurídica. Então, a gente não pode desprezar esses custos de modificação do direito e nem incorrer na irresponsabilidade de desconsiderar os inúmeros resultados adversos que não foram concebidos pelo legislador. O professor Menezes Cordeiro se referiu, né, ao bater de asas da borboleta, né, que é a teoria do caos. Uma borboleta batendo asas aqui, de repente, produz um tsunami em outro continente. A gente não sabe o que essas alterações vão promover. Então, mais um perigo. E por último, para me referir à segurança jurídica,
um problema gravíssimo desse Código Civil, do anteprojeto, no que se diz respeito à matéria de sociedades e sociedade limitada, é o da normatização de princípios. E eu nem vou entrar aqui se isso é boa técnica jurídica, técnica legislativa ou não. Adianto, não é boa técnica legislativa. Mas o fato é que, se vocês forem ler o artigo 866-A, desses tantas letras que agora tem nesse código, vocês vão lá ver dezenas de princípios enunciados. E isso, em termos de segurança jurídica, é gravíssimo, porque tudo que um juiz quer, e eu digo porque sou magistrado, é achar um princípio qualquer que ampare a sua decisão. Eu não preciso saber o que dispõe esse artigo, como que funciona a estrutura de um determinado instituto. Eu tenho aqui esse coringa, esse princípio, e normatizado, e eu escolho ele e as favas com o resto. E não digam que isso é coisa da minha cabeça, porque a gente vê isso todos os dias em matéria de recuperação judicial, né? Não está nem enunciado como princípio, mas há um artigo, o artigo 47 da Lei de Recuperação de Empresas. Não fale mal da preservação da empresa, vai apanhar. O artigo 47 da Lei de Recuperação de Empresas, que diz assim, olha, a recuperação de empresas serve para viabilizar a preservação da empresa. E todo mundo lê aquilo e diz, bom, essa norma, então, ela densifica o princípio da preservação da empresa. E o que a gente viu nos 20 anos de aplicação da Lei de Recuperação de Empresas? A gente viu a invocação do princípio da preservação sendo utilizado à torto e à direito para simplesmente negar vigência de normas cogentes. Chegou-se até a invocar esse princípio para dizer que um determinado prazo, que o legislador disse expressamente com essas palavras, que não será prorrogado em nenhuma hipótese, como algo prorrogável. Artigo 6º. Então, a gente municiar o intérprete autêntico, que é o juiz, dessas equiparadas a cláusulas abertas, em termos de segurança jurídica, é perigosíssimo. Eu teria vários outros pontos aqui, mas eu acredito, eu não quero. Eu prometi que seria breve, então eu não vou monopolizar o discurso. Mas acho que vejam que, do ponto de vista de segurança jurídica, essa reforma não passa. E já seria suficiente para barrá-la. Né? E quando a gente vai para correção de deficiências técnicas, o resultado é assustador. Só para não deixar de passar, eu queria chamar a atenção para um único dispositivo que eu acho que sintetiza não só a parte de direito societário, mas esse código inteiro. Leiam comigo esse artigo, o artigo 1072, parágrafo 7º. E eu quero ver quem é capaz de interpretá-lo. Esse artigo dispõe o seguinte: aplica-se às reuniões de sócios, nos casos omissos no contrato social, o mesmo disposto que se aplica às reuniões. Vocês entenderam? Então, aplica-se às reuniões de sócio, o mesmo que se aplica às reuniões. Ora, isso aqui revela somente uma coisa, que quem escreveu isto não leu, quem revisou também não leu, e por aí a gente pode... por aí a gente pode... não vou cometer. E por aí a gente pode medir o descompromisso, né, de quem se propôs a fazer esse trabalho, ou de quem tomou as rédeas, eventualmente de quem até sequestrou as comissões, né, porque parece que foi esse o caso. Né? Então, é lamentável que um direito, e é especialmente lamentável aqui para o estado de Pernambuco, que é um berço do direito civil do nosso país, né, de onde saíram os nossos maiores civilistas, que a gente tenha que perder tempo discutindo normas como essa, que as reuniões aplica-se o mesmo que as reuniões. Então, enfim, teria inúmeros outros pontos para destacar, mas eu acho que isso parece redundante à vista dessa disposição. Bem, muito obrigado. Professor Pedro, só um complemento aqui, né? Hoje a gente tem a possibilidade de deliberar nas sociedades limitadas por assembleia ou por reunião, né? Como o anteprojeto ele simplifica, em seu limite, eu diria assim,
né, as sociedades limitadas, ela despreza agora, né, o texto, na verdade, do anteprojeto despreza as assembleias para, né, que as deliberações só ocorram, né, por reunião, ou seja, de forma mais simplificada, sem as liturgias de convocação, sem instalação, convocar, exatamente, e deliberação próprias da Assembleia, né? E aí, hoje, o texto diz que, nos casos omissos das deliberações, aplicam-se as regras da Assembleia, né? Que está lá um pouquinho mais na frente tratado. Me parece aqui, só um complemento, de forma jocosa, que é um Ctrl-C e um Ctrl-V, que só fez substituir a Assembleia por reunião. Então, realmente, a gente tem, na parte do direito de empresa, né, vários recortes nesse mesmo sentido, que eu acho que precisa de muita reflexão e revisão.